A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E hoje eu trago para vocês uma história bíblica de um homem chamado Jó, que o mesmo livro leva o seu nome, um livro da Bíblia. Nós vamos começar aqui com o significado do nome Jó. Significa voltando para Deus. Nós vamos contar a história deste homem, o que aconteceu com ele. A história de Jó é uma das mais conhecidas da Bíblia. Está registrada no livro do Antigo Testamento, que traz o seu nome, como já falei para vocês. Algumas questões sobre quem foi Jó causam muita curiosidade nas pessoas, especialmente com relação à data em que ele viveu e à cidade onde morava. Vamos agora navegar nas Escrituras Sagradas e saber quem foi este homem chamado Jó. Jó foi um homem muito rico que viveu na terra de Uz. Localização desta terra é incerta. Porém, uma das possibilidades mais aceitas entre os estudiosos é que Uz ficava em uma região do leste de Judá e também fronteira com o deserto. Porém, era uma terra propícia para a criação de gado, agricultura. Bom, não há registro de quem foi o autor do livro de Jó, aquele que traz o seu nome, nem a data em que foi escrita. Mas existe uma referência do livro de Jó no livro do profeta Ezequiel, que menciona também Daniel e Noé. A melhor probabilidade é que Jó tenha vivido na era patriarcal. Pelo menos é isto que alguns detalhes biográficos sobre ele parecem sugerir como bom exemplo. Como, por exemplo, o fato dele ter vivido cerca de 2000 séculos. E o papel que desempenhava era semelhante ao de Abraão como sacerdote da família. Jó possuía grande riqueza e desfrutava de alta posição social. Algumas lendas antigas sugerem que Jó tenha sido um rei, porém não existe qualquer fundamentação para tal sugestão. Devemos rejeitá-la. Além do mais, Jó, se ele fosse um rei, provavelmente o relato bíblico nos informaria, visto que o texto se preocupa em fornecer detalhes acerca da riqueza de Jó. A Bíblia nos diz que Jó era proprietário de 7.000 ovelhas, de 3.000 camelos e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Uma quantidade tão grande de gado na época que Jó viveu era certamente uma representação imponente de um grande patrimônio. Hoje em dia, se Jó tivesse vivido nos dias de hoje, no século XXI, Jó seria um dos maiores empresários, ou seja, Jó seria um bilionário, Jó seria riquíssimo, ele era como se fosse um empresário do mundo têxtil. Então, vamos continuar aqui para falando sobre as propriedades deste homem. Então, para cuidar de tantas propriedades, Jó contava com um número muito grande de servos ao seu serviço, de modo que, somando tudo, Jó era um homem o mais rico do Oriente. Mas aconteceu algo aqui na caminhada, no meio dessa história, na vida de Jó, e, humanamente falando, todos nós não aguentaríamos passar o que Jó passou. Então nós vamos agora entrar nesta história e vocês vão conhecer o que foi que este homem Jó passou. Vale a pena lembrar que Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus e se desviava-se do mal. O próprio Deus deu informação sobre este homem, sobre estas qualidades que Jó tinha. Jó era um homem sincero, reto, temente e se desviava-se do mal. Segundo o texto bíblico,
Num certo dia, houve uma reunião nas regiões celestiais e os filhos de Deus foram se apresentar perante o Senhor. A melhor interpretação sobre esta expressão, filhos de Deus, neste texto, se trata de anjos. Houve uma reunião entre os anjos. No entanto, no meio deles também estava Satanás. Bom, para você aí do outro lado entender quem era Satanás, você precisa pesquisar sobre ele. Você pode encontrar sobre este inimigo das nossas almas, Satanás, no livro de Ezequiel, no capítulo 28. Vou fazer um pequeno resumo aqui. Quem foi Satanás? Era um querubim ungido do céu. Um belo dia, ele se levantou contra Deus, dizendo que queria tomar o trono de Deus. Houve maldade no seu coração e ele foi expulso do céu com a terça parte dos anjos, que hoje em dia se tornaram aí demônios. Então, este Satanás foi expulso de lá e foi este mesmo inimigo que perante Deus foi até ele dizer que Jó, ele passeava sobre a terra e Deus apresentou este homem Jó para ele. Foi aí que começou a luta na vida de Jó. Então Deus disse: de onde vens? E ele falou: de rodear a terra e passear por ela. Então Deus perguntou a Satanás que ele havia observado um homem chamado Jó. Perceba que foi o próprio Deus que iniciou a conversa sobre Jó. Ou seja, não foi Satanás quem escolheu Jó para o teste de sofrimento a qual foi submetido, mas o próprio Deus. Há momentos em nossas vidas em que as provações não vêm do inimigo das nossas almas. Não que ele seja bonzinho, que ele não é. Mas há provações em nossas vidas que é permissão do próprio Deus. Diante do testemunho dado por Deus da fidelidade de Jó, Satanás sugere que toda a sua integridade se devia ao fato de Jó ser abençoado por Deus, de possuir tantos bens quanto desejava. Em outras palavras, Satanás estava acusando Jó de ser uma pessoa interesseira, de modo que a sua fidelidade estava condicionada aos bens que Deus havia lhe concedido possuir, e que se caso tudo aquilo fosse tirado, certamente Jó blasfemaria contra Deus. Olha só a sagacidade deste Satanás, dizendo que Jó, ele servia a Deus porque Deus o presenteava com bens materiais. Mas na verdade Jó amava o Senhor de todo o coração, de todo o entendimento. Jó, ele era um homem que temia a Deus. Ele não servia a Deus somente por dinheiro, por posição social. Não, ele servia ao Senhor porque ele amava o Senhor de todo o coração. Não tinha nada a ver com financeiro, não tinha nada a ver com dinheiro. Nós vemos aí que Satanás estava enganado sobre Jó, sobre a índole e o caráter de Jó. Vejam só, o Senhor Jesus permitiu que Satanás submetesse a Jó a um teste, podendo tocar em tudo que possuía, exceto na sua vida. Com a permissão de Deus, Jó perdeu todos os seus gados e seus servos, foram mortos a fio da espada. Como se não bastasse tudo isso, seus filhos estavam também reunidos na casa do seu filho primogênito e morreram, quando um grande vento soprou sobre a casa em que estavam e a casa caiu sobre eles. Diante de tanto sofrimento, Jó rasgou as suas vestes e rapou a sua cabeça e lançou-se sobre a terra e adorou. E nessa hora que ele diz as palavras conhecidas do meio aqui do povo de Deus: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor Deus me tomou, bendito seja o nome do Senhor. Depois de todas estas provações, de Jó ter perdido tudo,
de Jó ter perdido seus filhos, houve novamente aí mais uma reunião. E Satanás se apresentou no meio desta reunião novamente. E o Senhor perguntou a ele sobre Jó. E dessa vez ele afirmou que Jó não havia blasfemado contra Deus, pois ainda desfrutava de saúde. Então, Deus permitiu que Satanás tocasse na saúde de Jó, de forma que só não poderia matá-lo. Foi mais um teste que foi enviado para Jó. Foi uma enfermidade muito terrível. Então, Jó foi acometido de uma terrível enfermidade. Não é possível sabermos que tipo de doença castigou a Jó. Alguns estudiosos sugerem varíola. A grande dificuldade em determinar o tipo de doença se dá pelo fato da descrição dos sintomas apresentados em um texto poético. Seja como for, o que sabemos é que Jó foi ferido com feridas malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. A Bíblia nos informa que Jó usava cacos de telhas para se raspar. Agora nós vamos ver o comportamento da mulher de Jó. Ao ver o marido imerso a tanto sofrimento, a mulher de Jó o aconselhou a apressar o fim inevitável e amaldiçoar a Deus. Olha só o que esta mulher pediu para Jó fazer. Obviamente, ela não sabia que a vida de Jó estava preservada por Deus e fatalmente compartilhava da opinião comum de que tudo aquilo era um castigo divino. Mas na verdade ali não era um castigo divino. A resposta de Jó para sua mulher foi de que ela estava falando igual uma doida. Ela estava falando igual uma mulher louca. O termo hebraico traduzido como doida aqui possui um sentido de infidelidade, apostasia, ou seja, Jó lhe disse que ela estava falando como uma pessoa infiel diante de um Deus que, assim como derramou sobre eles o bem, fazendo eles ficarem ricos, prósperos, e que poderia derramar também o mal, sem ser injusto, porque ali era uma provação de Deus, mas ela não entendia esta provação de Jó. Depois desta situação com a mulher de Jó, agora nós vamos passar para a segunda parte aqui do texto, falando dos amigos de Jó. Os amigos de Jó foram visitar ali o Jó. O nome destes amigos eram Elifaz, Bildade e Zofar. Estes amigos também eram sábios, ricos e pertenciam a uma posição social semelhante à de Jó. Os três homens foram ter com Jó para consolá-lo. A situação de Jó era tão complicada que no primeiro momento seus amigos não reconheceram de longe. Então eles se compadeceram e choraram e rasgaram cada um o seu manto e lançaram pó sobre a cabeça. Eles ficaram com Jó durante 7 dias e 7 noites sem dizer uma única palavra. Tamanho era o sofrimento. Depois que o silêncio foi rompido por Jó, iniciou-se ali uma formal discussão entre ele e seus amigos. Como base nesta discussão, podemos perceber que os amigos de Jó começaram a estabelecer uma sequência de discursos, como raciocínio de causa e efeito, onde basicamente acusaram a Jó de ser culpado por aquele sofrimento. Eu fico pensando uma coisa aqui, fazendo aqui uma junção destas palavras aqui destes amigos de Jó. Para ter amigo como estes amigos de Jó, você não precisa de inimigos, não é mesmo? Pois eles acusavam a Jó do sofrimento que ele estava passando. Era melhor eles ter ficado em silêncio mesmo. Desde o início, eles deviam ter ficado em silêncio e somente estar ali juntamente com Jó. Mas não, eles resolveram falar. E aí está o problema, porque quando eles começaram a falar, acusaram o inocente Jó de coisas que ele não fez.
Assim, em poucas palavras, podemos dizer que os amigos de Jó acusaram ele, sabe de quê? De adúltero, de ladrão, alguém sem hospitalidade, um louco. Por fim, eles exortaram a se arrepender. Nos discursos destes amigos de Jó, nós podemos perceber, sabe o quê? A insensatez da sabedoria humana. Após as acusações dos amigos de Jó, eu considero esses amigos aqui os amigos da onça, porque se fossem amigos de verdade, não teria acusado Jó. Teria simplesmente ficado ali apoiando Jó em silêncio, porque às vezes a gente precisa somente ouvir o que o outro tem para falar, porque às vezes o mais sábio é aquele que ouve. A Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, ele é sábio. Então, continuando aqui, um jovem chamado Eliú, foi um outro jovem que apareceu aqui no texto, na história. Ele era um hebreu. Ele chamou a atenção a todos os amigos de Jó, dizendo o seguinte, que de modo nenhum Jó, ele não pecou e que Deus o compreendia. Até que enfim se levantou aí alguém para interceder por Jó, teve misericórdia de Jó. Então, depois desta grande discussão com Jó e seus amigos, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, no meio de um redemoinho, falou com Jó. Deus não respondeu às indagações feitas por Jó enquanto debatia com seus amigos. O contrário, Deus fez 70 perguntas retóricas, onde toda a sua sabedoria e soberania fizeram com que Jó percebesse o que estava acontecendo. Então Jó entendeu que lhe bastava somente apenas ele confiar em Deus, pois ele pode tudo e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Está escrito neste mesmo livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 2, você pode estar lendo o que o Jó falou ali a respeito do Senhor. Deus é o Senhor de tudo, Ele governa o universo e não necessita que ninguém lhe aconselhe de nada. Tudo o que Ele faz é mediante a sua soberana vontade. Deus também repreendeu os 3 amigos de Jó, dizendo que eles agiram com loucura e que tinham falado durante a discussão com Jó e não havia sido reto o que eles fizeram. Então o Senhor ordenou que eles fossem ter com Jó e oferecessem holocaustos e a oração que Jó faria por eles, para que eles não pudessem ser castigados pelo que eles fizeram com Jó. A Bíblia diz que quando Jó ele se posicionou em orar pelos seus amigos, porque a mudança só viria depois que Jó orasse pelos seus amigos. Olha só, os amigos de Jó vieram acusar ele de tantas coisas, mas foi o próprio Jó que Deus escolheu para orar por eles. Então, a partir do momento em que Jó começou a orar pelos seus amigos, por isso que nós devemos aqui sempre lembrar de orar uns pelos outros. Orar para que Deus possa abençoar a vida das pessoas, abençoar o próximo, para que Deus mude o cativeiro como mudou de Jó. Então o Senhor mudou a sorte de Jó e deu o dobro de tudo o que antes havia possuído. Assim Jó veio a ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1000 juntas de bois e 1000 jumentas. Ou seja, Deus restituiu tudo o que Jó possuía 2 vezes mais do que ele tinha antes. Jó, com a mesma esposa que falou com ele para chamar Deus e amaldiçoá-lo, com a mesma esposa Jó teve 10 filhos, sendo assim 7 homens e 3 mulheres. As filhas de Jó se chamavam Genima, Késia, Queren e Apuque, e foram as mais formosas mulheres de todo o Oriente. Tudo que Jó perdeu, Deus deu em todo para Jó. Jó foi restituído os seus bens materiais, restituiu tudo que ele tinha, inclusive os filhos. E a Bíblia é categoricamente certa em dizer
que não havia mulheres mais formosas do que as filhas de Jó naquele lugar todo, no Oriente. Olha que beleza! Se Jó não tivesse sido obediente à voz de Deus, olha o que aconteceria. Depois de tudo que aconteceu, Jó, ele ainda viveu 140 anos e viu até a sua 4ª geração. Foi muito abençoado por Deus. Jó morreu com a idade muito avançada. Em uma das epístolas de Tiago, ele se referiu-se a Jó como um exemplo de paciência, de suportar as aflições que lhe atingiram. Esta passagem bíblica você encontra no livro de Tiago, no capítulo de número 5, o versículo 11. Você já ouviu aquele ditado bem conhecido aí no meio secular, e inclusive no meio aqui do povo de Deus, que diz assim: você tem a paciência de Jó. Mas eu quero te dizer que depois que tudo isso passou, Jó foi abençoado 2 vezes mais. E foi exatamente a paciência, foi exatamente o temor a Deus, o respeito ao Senhor, que Jó, ele foi restituído. Ele passou por muitas acusações, até pelos seus próprios amigos. Jó nem precisava de inimigos ali, né? Porque os seus amigos já foram ali os que acusaram ele. Mas a vitória foi essa, que Deus restituiu 2 vezes mais do que Jó tinha do que antes do seu primeiro estágio. É por isso que a palavra de Deus diz no livro de nome chamado Ageu, no capítulo 2, no versículo 9, dizendo que a glória desta última casa será maior do que a primeira. Talvez o teu primeiro estágio tenha sido um fracasso, tenha sido só provações, tristezas, mas agora Deus está te dando a oportunidade de você ter o seu segundo estágio, como teve com Jó, um estágio melhor do que o primeiro, até melhor do que você já passou. Você será abençoado por Deus, mas é preciso que você acredite em Deus, tema ao Senhor e seja fiel, sincero e reto como Jó ele foi. Então, amados e amadas, príncipes e princesas do Senhor, esta foi a história de Jó.